vai abrir o encontro triunfal. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia do Senhor. Amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: quantas bênçãos. Há, inclusive, um cântico, e eu vinha lembrando dele, um hino, que fala assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. E agora eu gostaria que você ficasse em pé e você dissesse para si mesmo: conta as bênçãos. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, quantas nós temos recebido. E hoje é o nosso encontro dominical, onde nós chegamos ao Senhor e falamos: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado, pelas lutas que acontecem, e eu sei que o Senhor está do meu lado. E esse culto é o nosso culto onde nós apresentamos racionalmente ao Senhor aquilo que nós temos vivido, mas com todo o nosso espírito e coração na presença dEle. E por isso eu quero te convidar a orar, a fechar os seus olhos, e você mesmo entrar na presença de Deus, e poder você falar: Senhor, eu vim aqui, eu estou aqui, fala comigo, Deus. Deus, eu estou aqui para falar para o Senhor. Meu coração começa a estar aberto ao Senhor. Ore em você nesse momento. Deus, é exatamente isso que nós queremos fazer nessa manhã ao Senhor. Adorar o Senhor. Nós vimos até aqui porque o Senhor é o nosso querido, nosso coração anseia pelo Senhor, Deus. Busca a Tua presença. E nós estarmos aqui significa que nós queremos o Teu nome.
Nós queremos nos aproximar do Senhor, nós queremos entrar como igreja na Tua presença, um a um, mas como um todo diante do Senhor. E por isso, Paizinho, nosso pedido é: põe os Teus olhos sobre esse lugar, que o Teu Espírito ministre sobre nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, realmente nos entregar por inteiro diante do Senhor. Pai, a semana trouxe as suas dificuldades, a semana que chega trará as suas dificuldades, mas em nome de Jesus, com o Senhor, nós podemos passá-las e vencê-las. Por isso, Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, porque mesmo o Senhor nos oferecendo tudo isso, nós ainda queremos seguir ao Senhor, independente do que acontecer. Independente das bênçãos que nós falamos e podemos contar de uma só vez e vamos ver que não há fim nelas, ou não, Deus, passando pelas dificuldades, pelas lutas, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, Deus amado, Deus querido, Deus que nós ousamos chamar de Pai. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós queremos dizer que o Senhor é santo, santo e santo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Estamos buscando santidade, porém precisamos antes buscar primeiro o Santo dos Santos, o Deus Onipotente, o Todo-Poderoso, aquele a quem temos que hoje exaltar, glorificar, louvar pelo seu poder grandioso de ter criado céus, terra, mar, ter enviado Jesus, ter nos criado e estar nos esperando na sua glória. Então agora vamos cantar com alegria, com a nossa alma, reconhecendo isso, falando: Senhor, grande é o Senhor,
grandioso és tu, por isso te louvamos. Amém? A pensar em tua perfeição, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em a Deus. Podem sentar. Olá, seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Preste atenção em nossas informações. Siéntese, por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33, 38, 28, 27, 50, Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? 9 horas, aproximadamente 12 horas. de 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido, era extrovertida. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No, El
poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una hamaca. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. No lo puedo creer. Contra fatos não há argumentos. Seu filho prefere você a qualquer outra coisa. Invista em quem ama e precisa de você. Tire 1 hora por semana e se doe ao seu filho. A Mini Companhia de Artes está retomando os ensaios e se preparando para eventos do segundo semestre e final de ano. E precisamos do compromisso dos pais trazendo seus filhos. Então, anote o grupo em que seu filho pode participar toda quarta-feira. Grupo Fraldinhas, de 0 a 2 anos. Grupo Dente de Leite, de 3 a 4 anos. Grupo Kings Baby, de 5 a 6 anos. Grupo Kings Little, de 7 a 9 anos. E Grupo Kings Junior, de 10 a 13 anos. Vem aí mais um Super Day Out para os pré-adolescentes de 10 a 14 anos, dia 22 de outubro na Casa da Árvore, com o tema Qual é a sua identidade? O investimento é de R$ 70 para inscrições feitas em agosto e setembro. A partir do mês de outubro passam a ser no valor de R$ 80. Haverá muita palavra de Deus e diversão. Ninguém deve ficar de fora, mas atenção, as vagas são limitadas. Mais informações com a tia Tati. Prepare-se! Vem aí o Retiro de Jovens 2016, de 14 a 16 de outubro, no Eco Hotel do Lago. Um encontro para jovens de todas as redes da igreja, mas quem tem no mínimo 13 anos e no máximo 30 anos. O valor da inscrição é de R$ 250 e pode ser pago à vista ou parcelado em 4 vezes até 28 de agosto, ou em 3 vezes até o dia 15 de setembro e em 2 vezes até 15 de outubro. E atenção, não será permitida a participação de crianças neste evento. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Isaías 58:12. O Seminário Veredas Antigas pode ser uma grande chance de você investir em sua vida ou na de uma pessoa de seu relacionamento, parente, amigo ou participante de sua célula. Participe desse mover de Deus na vida de seus queridos. O próximo seminário acontece nos dias 24 e 25 de setembro e as inscrições já estão abertas em nosso site. Vem aí a Conferência Missionária 2016, nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Nosso tema este ano será o Clamor da Índia e o conferencista será o missionário Eliezer dos Santos Magalhães. Participe conosco e atenda a voz do Senhor. Você que está terminando as aulas de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista com nossa equipe de integração ou fale com seu líder de célula. Os batismos acontecerão no próximo fim de semana. Não fique de fora! Você que frequenta nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, por favor, passe ali no hall e fale com nossa equipe de integração. A reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha e sejam de nós! O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de agosto. Deus mostra sua bondade de várias maneiras e uma delas é dando às famílias bebês. O Mini concorda que esse é um momento histórico na vida dos pais, do bebê, dos avós, dos tios, dos primos, enfim, de todos. Por isso convidamos a todos para participarem de mais um culto de consagração de bebês a Deus, nesta quinta-feira, dia 25, às 19h30. Venha, traga seus amigos e parentes e mostre a Deus o quanto você está grato por ter recebido essa linda bênção em seu lar. Nessa segunda, dia 22, começa a tão esperada Conferência MDA.
Se você ainda não fez a sua inscrição, não perca tempo e vá agora ali no balcão para fazer. A conferência vai até o dia 24 e contará com vários preletores renomados. O valor do passaporte é apenas R$ 80 e inclui as 3 noites do evento, 4 workshops que serão realizados durante o dia e ainda uma manhã de ministração especial. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana na presença de Deus e que Ele abençoe muito você e toda a sua família. Bom dia, amada igreja, graça e paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Encerramos aí uma série de ensinos sobre as parábolas de Jesus, maravilhosas, aprendemos bastante. E nós tivemos a nossa capacitação nessa semana, quarta, quinta e sexta-feira, foi uma grande bênção, Deus tem levantado novos obreiros para a Seara, os nossos facilitadores também estavam em peso, foi realmente um mover do Espírito Santo de Deus no nosso meio, 300 e poucas inscrições, 30 e poucas pessoas de fora, mas bastante pessoas da nossa igreja, nós estamos muito felizes, porque nós vamos iniciar uma nova série de estudos agora, que vai falar sobre comunicação e salvação. Essa é a nova revista, que já está disponível ali no segundo andar, para células, para os pais e também para as crianças alfabetizadas. Então, você pode procurar o segundo andar, adquirir a sua revista. Tivemos um grupo também muito bom das células, estamos felizes por isso. Então, adquira a sua revista e ministre às crianças da sua célula, ministre aos seus filhos com a revista dos pais e também com a revista devocional, que é para aquelas crianças alfabetizadas. Tá bom, irmãos? E hoje o Mini, então, vai começar a primeira lição, que vai falar, nós vamos estudar o livro de Hebreus e Tessalonicenses, que vai falar de pai para filho. A lição hoje vai falar sobre Jesus, o brilho de Jesus, que é revelado através de Jesus, que mostra Deus. Deus antigamente falou por meio dos profetas, mas agora tem falado a nós através do seu Filho Jesus. E esse Filho Jesus já estava ali desde a fundação do mundo com Deus, na criação. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é o Rei, Ele está no trono. E realmente Ele mostra a glória de Deus. Então, Jesus na nossa vida vai refletir o brilho de Deus. E é isso que nós queremos que as nossas crianças aprendam nessa manhã, nesse dia, e eles possam entender realmente quem é Jesus. Desde quando Jesus entra na nossa vida, nós precisamos refletir esse brilho de Deus, e entender também que o poder que há em Deus está em Jesus, que Jesus estava desde o início, desde a criação. Amém? Jesus, Ele é o eterno Filho de Deus, desde o início e será até o fim. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos falar o versículo todos juntos. Vamos lá? Deus falou por meio do seu Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Jesus é o eterno Filho de Deus. Nós já estamos com facilitadores novos aí na nossa equipe, estamos felizes. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos facilitadores, glorificar o nosso Deus mesmo. E estenda a sua mão e esteja intercedendo também por essa equipe e pelos nossos, para que nós possamos continuar cumprindo a missão do Senhor, que é servir a Deus no reino, servindo a vida das crianças. Deus, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, te louvar nessa manhã pela tua presença aqui conosco. Ó Deus, porque o Senhor continua com a tua misericórdia, com o teu amor, com o teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha, Senhor, fazer um mover sobrenatural nessa nova série de estudos, ó Deus, com as crianças, para que nós possamos entender realmente o que a Tua Palavra quer nos ensinar e que nós possamos ministrar, ó Deus, da melhor maneira esses corações e que cada criança possa continuar crescendo, ó Deus, na Tua presença, no conhecimento da Tua Palavra, ó Deus, caminhando, ó Deus, para realmente ser bênção e abençoar muitas outras vidas. Deus, nós queremos pedir pelos pais, pelas células, ó Deus, pelas famílias, para que a Tua Palavra, ó Deus, possa ser cada vez mais forte, mais completa dentro de cada lar, pela Tua igreja, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor e pedimos uma manhã realmente de presença forte do Senhor na vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lembramos que quinta-feira terá o culto de consagração e toda a igreja está convidada a louvar ao Senhor juntamente com os pais que irão consagrar os filhos.
Uma salva de palmas para as nossas crianças, irmãos. Grandes homens e mulheres de Deus estão surgindo aqui, olha. Amém, pode assentar-se. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós começaremos amanhã a conferência MDA, meu discípulo amado. E será aqui na nossa igreja, nós já temos avisado isso há algum tempo. Anteriormente seria feito lá na igreja El Shaddai, mas será realizada aqui na nossa igreja, amanhã, terça-feira e quarta-feira. É um evento que é promovido pela igreja Fonte Viva, com a nossa anuência, com a nossa participação em parceria conosco, por isso será realizado aqui. O preço para cada pessoa é de R$80. Nós, aqui na nossa igreja, facilitaremos em 3 vezes. Então, você, fazendo a sua inscrição, pode parcelar em 3 vezes. Isso, de um modo geral, para todos os membros da igreja. Agora, por estarmos em parceria, a Igreja Fonte Viva nos concedeu um preço promocional para os líderes de célula. Então, as 330 inscrições de líderes de célula serão feitas por apenas R$50, parcelados em 2 vezes. Então, R$50 para os líderes de células, parcelados em 2 vezes. Toda vez que nós falamos em conferência MDA, vem ao nosso coração aquilo que é o centro. É a vida com Deus, é a vida do discipulado 1 a 1, é a vida do pequeno grupo que nós chamamos de célula. Os preletores são de ampla experiência, suas igrejas são igrejas celulares, e eles têm rodado o Brasil falando sobre esse assunto, contando a sua experiência e trazendo palavras de desafio. Um deles é o pastor Luciano Subirá. Ele subirá por essas escadas aqui e vai ministrar a palavra aqui de cima. Quem já viu e ouviu aqui na nossa igreja o pastor Luciano Subirá? Levante a mão. Ok, então, dispensa comentários. Uma grande bênção, um homem ousado, um homem que tem muita experiência no uso da palavra. É um expositor bíblico renomado. Luciano Subirá. Pastor Josué Gonçalves. Quem já ouviu falar do pastor José Gonçalves, que trabalha com famílias, ministra na área de família? Levante a mão. Ok, muitos irmãos também conhecem, mas a igreja dele também é uma igreja celular, no modelo MDA, lá na cidade de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Ele também será um dos nossos oradores. Pastor Welton, vocês não conhecem, nós ainda não o tivemos aqui na nossa igreja. Ele está implantando uma igreja do MDA na cidade de Cuiabá. A última vez que eu conversei com ele, estavam com 53 células, isso há uns 8 meses atrás. Mas ele veio para implantar células no modelo do MDA em Cuiabá. Ele deixou lá em Santarém 1000 células, ele era líder de 1000 células, e falou: agora estou reaprendendo, começando tudo de novo. Começou com uma célula na cidade de Cuiabá, a última vez então com 53 células. Outros preletores também, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, por isso não posso falar muito a respeito deles. Mas é imperdível, é aqui dentro de casa. Sabe, irmãos, muitas pessoas viajam e viajarão para vir aqui à nossa igreja. E você está aqui tão pertinho. Então quero desafiar você para participar. Com toda certeza será uma bênção. Você vai ser animado no seu coração, restaurado na sua fé. Você vai aprender princípios de vida, tanto para a vida discipular, você e seu filho, você e seu discípulo, você que ainda não está sendo discipulado, pode ouvir mais sobre isso. Você que já começou a discipular, vai ouvir sobre isso. E o tema é o fruto que permanece, para que o vosso fruto permaneça, baseado em João capítulo 15. Saia ali, faça a sua inscrição, começa amanhã, segunda, terça e quarta-feira, e aí acabou. Anotou? É algo importante, muito importante. Tão importante como pessoas que estão aqui pela primeira vez. Você acredita que Deus trouxe você nessa manhã a esse lugar? Me dá um sinal de braço quem acredita nisso. Esse foi um momento que Deus preparou para você. E você que está chegando agora foi convidado por uma pessoa
que viesse aqui, ou simplesmente veio, resolveu vir. Isso é obra do Espírito Santo já. Eu gostaria que você ficasse em pé um pouquinho só, para que nós possamos apertar a sua mão e fazer uma saudação. Seja muito bem-vindo, gente. Ali, ó. Há mais pessoas que vieram aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Vocês são muito, muito, muito bem-vindos. Isso. Joia, joia. Pode se assentar. Também quero convidar você a prestar bastante atenção no que nós temos feito com missões através dessa igreja, da qual você faz parte. Então, você também está fazendo isso em missões. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. É uma honra, um prazer muito grande estar falando contigo nesse momento. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua presença, pela tua oração e o teu testemunho. Eu quero encorajar você a participar da OMF, da Oferta Missionária de Fé. É uma oferta que sai voluntariamente da nossa vida para abençoar a área de missões. Missionários que estão espalhados dentro do nosso estado, do Brasil e no mundo inteiro. Projetos sociais que dependem da nossa oferta missionária de fé. Fé porque nós cremos que Deus vai colocar nas nossas mãos recursos para abençoar. Você pode fazer isso de várias maneiras. Primeira maneira, você pode, uma vez por mês, colocar no envelope o valor que Deus está colocando para abençoar o trabalho de missões. Uma vez por mês, fácil. Uma outra maneira, você pode utilizar transferência bancária. Vai aparecer a conta aqui para você, a conta bancária, e você pode transferir. Pedimos para que você, por favor, mande um e-mail para tesouraria@primerabatista.org.br para que a gente saiba que você está ofertando para missões. E a terceira, a mais simples de todas, use o seu cartão de crédito e parcele em 12 vezes o valor que você deseja para investir na obra missionária. Viu como foi fácil? Investir em missões no reino de Deus é muito bom. Eu tenho certeza, Deus vai abençoar a tua vida grandemente, a tua família poderosamente, pela tua fidelidade mês a mês. Louvado seja Deus pela tua vida. Um grande abraço. Nós já louvamos a Deus, vamos continuar louvando a Deus. Nós louvaremos ao Senhor agora com as nossas vozes. Mas antes disso, nós teremos a oportunidade de entregar nossos dízimos e ofertas aqui nos gasofilácios que estão à frente. Se você veio preparado, está fazendo dessas campanhas, trabalhando com a campanha da oferta missionária, pastor Djalma falou tão fácil como fazer, viu? Missões é algo assim muito, muito abençoador. A gente que quando ouve os missionários ficamos assim, boca aberta, não é? Então essa é a hora de nós contribuirmos e fazermos da nossa fidelidade com o Senhor. Amém? Durante o primeiro cântico, enquanto todos nós estamos entregando as ofertas, nós ficamos assentados. Assim que todos entregarem, nós podemos ficar em pé e continuar louvando ao Senhor.
feliz é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Adoremos com José Bernardes. Graça, paz, misericórdia, esperança em nome do Senhor Jesus. Amém? O salmista Davi, no Salmo 139, nos fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. E esta canção é nesse sentido, amados, sobre a onipotência, a onipresença e a onisciência do nosso Deus. Amém? Você pode, com a mão do coração, também fazer esta oração cantada. Tu me sondas. Tu me sondas e em tudo me conheces. Até o meu sentar, Senhor, sabes tu, eu sei. Desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isto também sei. E apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos. E tu conservarás em paz este meu coração. E quem afastará o teu espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei.
desde o ventre. Eu ainda nem era, já eras tu comigo, isto também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz este meu coração. E quem afastará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível, posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for, por onde for. Glória a Deus. Por onde for, Ele vai estar contigo. Olha que beleza, que palavra maravilhosa. Que delícia saber que o Senhor vai estar conosco, independente das circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Queridos, se você puder abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 9, de 1 a 10. E eu quero compartilhar com os amados irmãos algo que a gente precisa ter bastante cuidado. Olhe a motivação do seu coração. Você pode repetir comigo? Cuidado. Olhe a motivação do seu coração. Fale isso para você mesmo mais uma vez. Cuidado. Olhe a motivação do seu coração. E aí nós vamos acompanhar. Se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui o texto que diz. Vamos ler juntos? Havia um homem de Benjamim, rico e influente, todos juntos, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região da Salícia, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar. Ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz, acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Paizinho querido, que delícia é estar na tua presença. Mesmo quando a gente atravessa o vale da sombra da morte, como ouvimos aqui o Bernardes cantar, o Senhor está conosco. Louvado, bendito, exaltado é o teu santo nome, porque nós podemos confiar no Senhor. As pessoas podem nos decepcionar, líderes podem nos abandonar, mas o Senhor nunca nos abandona.
Deus nos ajuda a cada dia a olhar para o Senhor, mas também a olhar para a motivação do nosso coração. A maneira como nos submetemos à Tua palavra, como caminhamos na Tua presença. Paizinho querido, coloca no nosso coração cada vez mais o desejo de Te servir, de andar na Tua presença, de poder comunicar as verdades que aprendemos com o Senhor, com as pessoas que estão à nossa volta. Paizinho querido, concede-nos a cada dia experiências da Tua dependência, dependermos do Senhor a cada dia, da Tua graça, vendo que apesar de sermos como nós somos, limitados, frágeis, o Senhor nos usa com alegria. Pai, muito obrigado pelo privilégio nessa manhã, a gente adorar o Teu nome, a gente contribuir para a expansão do Teu reino. É Teu reino, não é um reino qualquer, é o reino do Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor está investindo na nossa vida. Onde nós estaríamos se não fosse a Tua mão? Em que caminhos, em ruas, que história teríamos para contar se não fosse a graça poderosa de Jesus? Pai, usa a Tua palavra nessa manhã. Usa a Tua palavra para edificar em cada um de nós, e a começando por mim, na minha vida, um desejo incontrolável de poder agradar o Senhor e de poder andar em novidade de vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a gente começa olhando esse texto aqui, e talvez eu quero fazer você lembrar de algumas pessoas que caminharam com você e já não estão caminhando mais. Talvez abandonaram a fé, talvez mudaram de igreja. Algumas pessoas que estavam tão animadas, tão fervorosas, e por alguma razão ou razões acabaram se desviando do caminho do Senhor. Pessoas que estavam com tanto vigor, falando da palavra de Deus, e hoje você já não as vê, ou ela já não tem tanto vigor. Isso me fez, nessa caminhada celular, no ministério, a gente vai vendo isso. Eu tenho o privilégio de ser o presidente da Ordem dos Pastores aqui na Associação Centro, e às vezes a gente vê alguns pastores que estavam tão empolgados, tão motivados, e aí já não tem mais aquela chama, aquele calor. Às vezes, irmãos em Cristo da nossa igreja aqui, com tanto vigor, falando da palavra de Deus, e alguma coisa aconteceu, já não é tão forte. E aí eu perguntando para Deus, qual o motivo, qual a razão? Por que isso acontece na nossa vida? E Ele estava justamente ministrando na minha vida essa palavra: cuidado, olhe a motivação do seu coração. Você pode repetir mais uma vez comigo? Vamos lá? Cuidado, olhe a motivação do seu coração. Queridos, e estudando a vida de Saul, e Deus deu 3 palavras muito interessantes sobre a vida de Saul, e a primeira eu vou compartilhar com os amados nessa manhã, sobre essa motivação. Se você olhar para a vida de Saul, queridos, Saul começou bem. Repete comigo: Saul começou bem. Mas a gente não pode só começar bem, como a gente brinca de vez em quando, com muito amor, muito carinho, a gente brinca e fala assim: a gente não pode ser o cavalo paraguaio, só tem arrancada. A gente precisa começar bem e a gente precisa terminar bem. E aí, eu olhando para a vida de Saul, eu quero encorajar você a manter a sua Bíblia aberta, porque ela tem muitas coisas preciosas para nós. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, 12, diz o seguinte: assim como aquele julga está firme, cuide-se para que não caia. Então a palavra de Deus vai sempre nos orientando: você, cuidado, você que está em pé, você que está firme, cuidado para não cair. O que Saul vai nos ensinando, amados irmãos? Ele vai começando muito bem. A primeira coisa que eu vejo em Saul, queridos, é que Saul, ele era jovem, ele era alto, ele era bonito. É interessante, e o texto vai dizendo que os mais altos de Israel batiam no ombro de Saul, os mais altos. Então Saul era muito alto, era um gigante. Saul era jovem, era bonito, era formoso, mas não é só isso. Se você olhar, ele também era obediente a seu pai. Se você observar o versículo 3 e o versículo 4, vai dizendo
o seguinte: e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um de servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região da Salícia, mas não encontraram. Saul era obediente, ele começou bem, obedecia o seu pai. O pai orientou: olha, vai lá buscar. As jumentas, elas se perderam, e começou a procurar. Entrou numa cidade, numa região, foi na outra, e nada aconteceu, queridos. E o tempo foi passando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o versículo 5 vai dizendo que, chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Saul revela aqui, queridos, que ele estava preocupado até com seu pai. Ele podia estar emocionalmente mais preocupado agora, depois de 3 dias, com Saul e os servos, do que com as jumentas. Isso mostra a nobreza, isso mostra o caráter de Saul, se preocupando com os seus, da sua família, com seu pai. Mas ele não para aí. E aí então é interessante que no versículo 6, o servo que estava ali junto com Saul disse: olha, já que não encontramos, aqui nessa cidade tem um homem de Deus, e tudo que ele fala acontece, vamos até lá. Se você observar, olha o versículo 7 de 1 Samuel 9, vai dizendo o seguinte: Saul disse ao servo: se formos, o que poderemos dar, ofertar? A comida de nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? Olha a atitude nobre de Saul. O que nós vamos oferecer, né? Nós não temos nada, não podemos chegar lá de mão vazia e pedir simplesmente. Nós precisamos ofertar alguma coisa, precisamos abençoá-lo também. Era a atitude nobre de Saul. Ele não estava apenas preocupado com seu pai, ele queria fazer algo da maneira correta, que pudesse abençoar. E é interessante, queridos, que Saul ouviu do seu servo: olha, eu tenho algumas gramas aqui de prata, vamos levar para o homem de Deus. E eles foram. Observe, versículo 20 e 21 de 1 Samuel 9, diz o seguinte: quanto às jumentas, era o homem de Deus falando ali para Saul e os servos: quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupem com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Queridos, quando o servo do Senhor, o servo de Deus ali, Samuel, estava dizendo: olha, não se preocupe com as jumentas, já foram encontradas. Mas o que Deus tem para você, Saul, é o reino de Israel. E aí ele ouve aquilo dali, irmãos, versículo 21, olha qual é a atitude de Saul, a reação do coração de Saul. Ele vai dizendo assim: respondeu Saul: acaso não sou um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isto? Olha o coração de Saul, queridos. Não, profeta, me desculpe, eu sou o menor, o mais insignificante. Não é possível, comigo não. Era o estado do coração de Saul. Ele percebia: isso é grande demais, eu sou pequenino demais. Saul conhecia a sua realidade, ele entendia o seu momento, o seu espaço e a sua condição. Ele dizia: não, isso não é para mim. Mas o profeta disse: você vai ser rei sobre Israel. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Esse é o momento, queridos, em que Saul foi ungido rei de Israel. Foi derramado óleo, né? O profeta beijou, orou, consagrou e ungiu como rei de Israel. E é interessante que algo extraordinário vai acontecendo na vida de Saul daqui para frente. Apesar de tudo isso, Saul,
ele não se encheu por ser o rei de Israel. Ele continuava humilde, ele continuava caminhando na presença do Senhor, querendo andar na presença do Senhor. Mas observe o versículo 6 do capítulo 10, que vai dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, que ele vai ser possuído pelo Espírito Santo de Deus, que ele vai profetizar e que ele vai ser um novo homem. Olha que coisa interessante, algo extraordinário vai acontecer na vida de Saul por andar na presença, por ter aceito aquele desafio. O Espírito do Senhor se apossará, você será um novo homem. E isso vai acontecendo. Olha o versículo 9. O que Deus faz na vida de Saul, versículo 9. Quando se virou para se afastar de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. Diz assim comigo: Deus muda o meu coração. Mais uma vez, Deus muda o meu coração. Queridos, o texto está dizendo que Deus mudou o coração de Saul, como o profeta havia dito. E é interessante que o coração de Saul, ele foi mudado, ele foi moldado. Versículo 10 e versículo 11 você vai ver Saul, ele começa a profetizar. Versículo 10 vai dizendo: chegando a Gibeá, um grupo vem em direção. O Espírito de Deus se apossou dele, de Saul, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Queridos, quando Deus vai prometendo, vai agindo, e ele percebe que o nosso coração está moldado, pronto para servir ao Senhor, ele vai fazendo algo extraordinário. Ele começou a profetizar, os profetas foram chegando, e ele no meio dos profetas, ele foi declarando a palavra de Deus, ministrando na vida das pessoas, e os outros que chegaram falaram: puxa vida, aquele não é Saul, o filho de Quis, e ele está entre os profetas também. Era algo que estava chamando a atenção, queridos, tremendamente, na vida de todo mundo que se aproximava de Saul. Deus mudou o coração. E a minha oração tem sido: Deus, muda o meu coração, muda o meu coração. Deus, eu quero estar mais alinhado ao Senhor, na mesma estrada que o Senhor, na mesma direção que o Senhor, e se possível na mesma velocidade. Essa tem sido a minha oração. Mas não para aí, queridos. Saul começou bem, e ele continua dizendo, versículo 14 até 16, o que acontece? É algo tremendo na vida de Saul. Versículo 14 vai dizendo: então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? O contexto aqui é que eles tinham perdido as jumentas, teve um encontro com o profeta, as jumentas foram encontradas, ele voltou, começou a ter o coração mudado e moldado, começou a profetizar, e aí o tio falou assim: olha, o que aconteceu enquanto vocês estavam fora? E se você observar o versículo 15 e 16, Saul não vai dizendo: ó, tio, eu fui ungido rei de Israel. Ele não fala nada. O coração de Saul continuava humilde, continuava ali esperando no Senhor a manifestação da vontade de Deus. O tempo todo, versículo 15, você vai vendo, ele respondeu: procurar jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Ele ficou guardando no coração. Queridos, às vezes Deus dá palavras para você, você precisa estar ruminando no coração, trabalhando no coração, na sua vida para o momento certo. E Saul fez isso, ele foi guardando, ele foi deixando Deus ministrar na sua vida, queridos. Deus foi trabalhando e o momento certo foi acontecendo. Versículo 22 do capítulo 10, diz assim, o texto: consultaram novamente ao Senhor. Por quê? O povo estava reunido, e Samuel tinha dito: olha, tem um rei Israel, e todo mundo estava preocupado.
perguntando: cadê esse rei? Cadê? E era Saul. Saul já tinha sido ungido. O profeta de Deus tinha dito: olha, Saul é o rei de Israel. E todo mundo querendo conhecer esse rei de Israel, e não encontrava. E aí essas pessoas junto com Samuel perguntaram: Senhor, cadê Samuel? Lembra que Samuel era alto, o mais alto batia nos seus ombros, então ele era um gigante. E aí não achavam. E o povo estava dizendo: viva o rei, e o rei não vinha, o rei não aparecia. E aí eles começaram a se perguntar: cadê? E aí perguntaram para o Senhor, que é o versículo 22, consultaram novamente o Senhor: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Deus foi revelando: olha, ele está aqui sim, está lá no meio da bagagem. Isso mostra o coração de Saul, queridos. Mesmo ele sendo rei, ele estava lá trabalhando, ele não estava escondido que nem o fugitivo de Nínive, né? Que estava dormindo lá no porão do navio. Saul, ele estava trabalhando no meio da bagagem, ele estava escondido talvez pela quantidade de bagagem, e foram lá procurar ele. E aqui algo muito interessante, porque Deus estava falando: olha, Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, mas se a gente cruza os braços, como é que Deus vai abençoar a tua vida? Você tem que investir, queridos, na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, na seara do Senhor. Assim como aconteceu com Davi, quando ele foi ser escolhido para ser rei, o profeta estava lá na casa de Davi e falou: olha, todos os seus filhos estão aqui? Não, está faltando um, ele está trabalhando no meio do rebanho. Deus quer abençoar, você tem que estar no meio do rebanho, investindo na vida, no cuidado das vidas tão preciosas que Deus está dando para nós. Assim como a gente cuida do nosso filho, da nossa filha, Deus está colocando pessoas na nossa estrada da vida cristã, para a gente cuidar delas, para a gente ministrar o seu coração de tal forma, que elas possam crescer saudáveis, elas possam crescer conhecendo esse Deus vivo. Saul estava trabalhando. E aí o texto vai dizendo, queridos, que, olha, vai lá, pega Saul, né? Ele não tinha nenhuma pretensão, ele estava trabalhando no meio da bagagem. E aí o versículo 23 vai dizendo: correram e tiraram de lá Saul. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei, viva o rei, viva o rei. Coisa linda, queridos. A gente vai olhando aqui, todo mundo lá, né, agradecendo a Deus, aplaudindo ao Senhor, porque agora Israel tinha um rei. Será que todo mundo estava feliz com o rei? Dê uma olhadinha no versículo 27 do mesmo capítulo, diz assim: algumas versões falam filhos de Belial, nessa versão NVI diz alguns vadios, mas eram os filhos de Belial, porém disseram: como esse homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado, quieto. Queridos, tinham, apesar de toda a alegria, de todo o mover de Deus, parece sempre no meio tem os filhos de Belial. São aqueles que sempre estão resmungando: quem que é esse Saul? Quem que ele acha que ele é? O que ele vai fazer por nós? E desprezaram no seu coração e publicamente a pessoa do rei, a pessoa mais importante, no momento mais crucial. Aqueles filhos de Belial desprezaram. É interessante que na nossa caminhada sempre a gente vai encontrar alguns filhos de Belial que vão desprezar. Queridos, eu confesso, eu vejo a mim mesmo muitas vezes com dificuldade de dicção, com dificuldade de expressar. Eu não vejo, falei assim: meu Deus, eu não devia nem estar aqui, mas a graça de Deus, e eu não posso ser desobediente à visão celestial que Ele vai dar. Mas os filhos de Belial aqui, amados, eles resmungaram, eles questionaram. E mais uma vez a atitude do coração de Saul como rei. Ele podia dizer: agora como rei vocês vão ver. Mas o texto vai dizendo que Saul ficou quietinho, calado. Não fez nada.
mostrando humildade, mostrando a motivação do seu coração. Eu quero servir a Deus, eu quero andar na presença desse Deus vivo e poderoso. Caminhando um pouco mais, capítulo 11, verso 11 e 12. Veja como que Deus vai abençoando a vida de Saul. Ele agora vai para uma batalha entre os amalequitas, e diz o versículo 11 e 12. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens, os homens de Belial, e nós os mataremos. Queridos, olha só o que acontece agora. Deus, que havia escolhido e preparado ali Saul, coloca na liderança, vai para uma batalha entre os inimigos, e ele entra lá contra os amalequitas, que sempre está no encalço, sempre está perturbando. Os amalequitas representam aquele que não quer que você cresça, não quer que você possa desfrutar da graça e da comunhão de Deus. E aí Saul com seus soldados, eles se dividiram em 3 grupos, invadiram o acampamento e mataram de tal maneira que não tinham 2 juntos. Tamanha foi a capacidade dada por Deus na vida de Saul e do seu exército para destruir os amalequitas. Aí a batalha termina, vai acabando o dia, e aí os soldados defendendo Saul dizem assim: ó, Saul, você não quer que a gente traga aqueles filhos de Belial que te desprezaram, que te desconsideraram você? Versículo seguinte vai dizendo que Saul disse: não vamos fazer nada disso não. Saul, porém, disse: hoje ninguém, versículo 13, 11 e 13. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Olha o coração, queridos, de Saul, aquele que desprezou você, aquele que desconsiderou você. Saul disse: não vai morrer ninguém. Hoje é o dia que o Senhor trouxe libertação para Israel. Não vai morrer ninguém. Saul não para aí, queridos, nessa reação tão linda do seu coração. Versículos 14 e 15 vai mostrando que Saul tem um desejo ainda de levantar um altar e de renovar sua aliança com o Senhor. Versículo 14 e 15 vai dizendo: então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim, versículo 15, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul, todos os israelitas tiveram um momento de grande alegria. Queridos, Saul simplesmente fez um renovo da aliança. Ele não se deixou contaminar com desprezo, com a desconsideração, e Deus deu a vitória. Ele falou: eu preciso renovar a minha aliança com o Senhor, eu e todo o povo. E eles foram, renovaram a aliança, e Saul estava no meio deles, e se alegraram, diz o texto, que se alegraram. Saul não deixou isso, querido, subir a cabeça: agora eu sou o rei, tive vitória, não tenho mais inimigos. Não, Saul se considerava tão humilde quanto, queridos, tão humilde quantos. Mas nessa caminhada que a gente vai vendo, né, era alto, obediente, preocupado, era humilde, ungido do rei de Israel, cheio do Espírito de Deus, vence a batalha, convida para renovar a sua aliança. Mas, queridos, a segunda coisa que eu aprendo é que Saul perde a direção. Repete comigo: Saul perde a direção. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não perca a direção. Saul começou tão bem, queridos. Saul estava andando na presença do Senhor. Muitas vezes a nossa vida começa muito bem, a gente vai caminhando, mas a gente tem que ter cuidado. Por isso que o tema, cuidado, olha a motivação do seu coração. Às vezes a gente perde a direção que Deus está dando para nós. Às vezes nos desviamos, às vezes deixamos subir a nossa cabeça. E Deus quer nos ensinar, queridos, algo tremendo, maravilhoso. Observe capítulo 15, versículos 18 a 28. É algo tremendo, vai observando aí na sua Bíblia, né? Versículo 18 vai dizendo assim, do capítulo 15 e 18:
e enviou numa missão, ordenado: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles, até que os tenham eliminado. Deus estava dando uma ordem para Saul através de Samuel: vai lá para os amalequitas, acaba com todos eles. Diz assim o versículo 19: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? A ordem de Deus aqui era: mate do rei ao escravo, nem animais deixe, mate tudo e todos. Essa era a ordem. Versículo 20, disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois como despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Queridos, é impressionante esse texto. Se você ficar continuando lendo, parece que Samuel está sendo duro demais. Parece que Deus está rejeitando Saul logo no começo do seu ministério, do seu reinado aqui. É impressionante. A ordem era: mate a todos, destrua todos. E quando a gente vai observando, pode pular para o versículo 30, é interessante que diz assim: Saul repetiu, ele já tinha dito uma vez, ele volta a repetir, versículo 30, do capítulo 15: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Queridos, parece que Saul reconheceu, ele falou: eu pequei. Samuel, eu pequei. Parece que Deus estava sendo duro demais com o rei de Israel. Ele recebeu uma ordem para destruir, mas ele não obedeceu. O coração de Saul, infelizmente, queridos, havia mudado. O coração de Saul mudou. E daqui a pouco nós vamos ver as razões pelas quais isso aconteceu. Saul disse: olha, eu pequei. Parece que ele está reconhecendo o seu erro que ele cometeu. Mas se você olhar direitinho o versículo 30, olha só: pequei, agora honra-me perante as autoridades. Queridos, se você olhar direitinho, ele fala assim: ó, eu pequei e errei, é verdade, mas agora vem, me honra diante dos homens junto comigo, Samuel. A preocupação de Saul é que Samuel fosse com ele para ele não pagar um mico diante do povo, porque o povo estava esperando, a festa estava pronta, e ele falou: não, é verdade, eu errei, mas agora vem aqui comigo, me honra. Saul mudou seu coração, queridos, ele estava mais preocupado agora com Samuel acompanhando ele, do que o seu coração diante de Deus. Saul teve o seu coração mudado, o padre não estava nem aí com o que Deus estava dizendo. E aqui por isso que a palavra, logo no tema, é cuidado. Cuidado, olha a motivação do coração. Porque é fácil a gente se desviar do caminho que Deus tem, e a gente não quer depois saber do que Deus quer. Tem tantos casamentos, queridos. Não, eu quero casar, e depois que casa, pastor, o que Deus está fazendo comigo? Você escolheu, minha amada. Você escolheu, meu amado, o casamento que não era o de Deus. Cuidado, o relacionamento, com as decisões, com as escolhas que estamos fazendo. Saul estava decidindo: eu quero que Saul vá comigo para me honrar diante do povo. Vem comigo, disse Saul, porque todo o povo está lá esperando. Saul, queridos, não estava arrependido de verdade diante de Deus. E eu quero que Saul tivesse arrependido, Deus iria, a gente sabe, quando a gente se arrepende de coração, Deus traz o perdão, Deus traz a sua graça, Deus manifesta a sua presença na nossa vida. Quando a gente está de fato e de coração arrependido, Deus se faz presente. Não era o caso de Saul. Saul não estava com a vontade de Deus. Saul não estava preocupado com o povo, Saul estava preocupado com ele mesmo, né? Nem aí para a vontade de Deus.
Ele dizia, tá, eu pequei, mas honra-me agora diante das pessoas. Queridos, é impressionante. Saul poderia dizer, olha, Deus, eu errei. Eu preciso voltar para aquele coração que o Senhor mudou. Eu não posso abrir mão da tua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Mas às vezes a gente está abrindo mão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus, amados. É perfeito. E Saul estava abrindo mão de tudo isso. E aí quando Saul tenta convencer Samuel, vem comigo. Imaginando que Saul falou assim, Samuel falou para Saul, tá bom, é isso que você quer? Para ir com você? Eu vou com você, não tem problema. Saul, ele não conseguia ver, Samuel não conseguia ver o coração de Saul. Mas ele falou, é isso que você quer? Tá bom, eu vou. Mas Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo os frutos da tua vida. Deus está vendo como o Senhor está se manifestando através da tua vida. Talvez arrogante, talvez grosso, talvez estúpido, talvez iracundo, talvez rígido demais. Deus está vendo como a ação dele se manifesta na sua vida, queridos. E aí Samuel falou, tá bom, eu vou. Já que você quer perder tudo, jogar tudo fora, é uma pena, por causa do seu ego. Você está preocupada com você, Saul. Mas você quer, eu vou acompanhando você, não tem problema. Queridos, que tristeza. Saul jogou tudo fora por causa da minha vontade, do meu jeito, da minha maneira, da minha forma de ser. Saul me mostra isso, queridos. Agora, como tudo isso começou? Como que essas realidades aí vão acontecendo? Samuel tinha pena de Saul, estava com pena. Você vai jogar tudo isso fora por causa do seu ego. Saul, ele foi saindo do foco, queridos. Talvez ele foi se desfocando, onde antes ele queria glória, nada para ele. Antes ele estava obedecendo ao Senhor, andando no caminho do Senhor, mas ele foi se deixando se influenciar, talvez pelos elogios, talvez deixando se encher por causa das vitórias. A motivação dele passou da motivação correta para uma motivação totalmente errada, mórbida. Talvez depois de tantos elogios, tantas vitórias, e aí Saul se deixa sutilmente, a sua motivação, sutilmente, queridos, sorrateiramente, vai do seu coração. Queridos, eu fico imaginando, quando a gente recebe um elogio, eu lembro uma vez de um pastor compartilhando, que chegou após o culto, estava lá na frente, e uma irmã falou assim, pastor, eu tenho um elogio. Então o pastor dificilmente recebe elogio, ele falou, eu tenho um elogio, o senhor prega bem, mas nunca. Que elogio abençoado, né? Mas às vezes, queridos, no meio do nosso elogio, a gente vai acertando, a gente vai fazendo as coisas certas, bonitinhas, a gente vai começando a esperar o tapinha nas costas, a gente vai esperando um elogio, o reconhecimento. Queridos, reconhecimento não é errado, não é pecado, o elogio não é... A gente deve elogiar, deve reconhecer, deve abençoar, mas eu não posso depender destas coisas para andar segundo a vontade de Deus. Eu não posso ficar esperando, o Jefferson bater nos meus ombros e dizer, cara, que massa. Porque eu preciso esperar em andar na presença de Deus de coração puro e sincero. Eu não posso esperar o Jefferson estar me elogiando, porque toda honra e toda glória pertence a Deus. A Deus, queridos. Às vezes eu posso estar pregando aqui, e aí depois, num outro domingo, eu sento lá onde está o Jefferson, ou ele, ou outra pessoa vai pregando, e eu falo assim, ele está pregando bem, mas eu prego melhor. Misericórdia. Misericórdia. A minha oração, o meu desejo, é que quem vai pregar hoje 5 horas, quem vai pregar às 19 horas, no outro domingo e no outro domingo, pregue muito melhor para a glória do Senhor, para que se manifeste a glória do Deus que salvou a você e a mim. O que importa é que Ele cresça e que a gente diminua. Esse é o desejo, queridos.
que a gente precisa elogiar, encorajar, motivar. Se o outro está fazendo melhor, glória a Deus, louvado seja Deus, porque o reino de Deus está vencendo, está crescendo, está avançando. A coração de Saul mudou, não era mais esse, não era esse sentimento, não era isso que nutria o seu coração e a sua alma. Às vezes, irmãos, ficamos magoados ou magoada, porque alguém não foi citado, não teve o reconhecimento. Às vezes isso bater bem forte, porque na verdade, no fundo, a gente tem o desejo de querer ser visto pelos homens, pelas pessoas, e a gente precisa aprender a dizer: Senhor, toda honra e toda glória pertence ao Senhor, somente ao Senhor, somente ao Senhor. São algumas consequências, resultados de uma motivação errada na nossa vida, queridos. O que pode trazer como resultado o meu coração estar desfocado da vontade de Deus? Tem várias, mas a primeira delas é desobediência sutil. Repete comigo: desobediência sutilmente. A gente começa a desobedecer a Deus e até a nossa liderança. Vocês ouviram o pastor Gilson convocando você para a conferência MDA. E aí a gente fala: não, é legal, é joia, mas eu não vou não. Lembro de uma vez um pastor compartilhando que a igreja estava crescendo, a expressão que ele usou foi: a igreja estava bombando. Aí uma irmã disse: pastor, eu estou indo embora da igreja. Mas irmã, logo agora a igreja está tão boa, está bombando, está crescendo. Pastor, está com isso tudo? Não. A igreja não está assim não. Mas irmão, nós erramos, me dá uma oportunidade. Eu quero investir na vida da irmã. Pastor, é muito bonito ver o senhor se humilhando, é muito bonito ver o senhor tão humilde, mas eu vou embora assim mesmo. Às vezes acontece isso, queridos. E aí depois lá na frente, a gente quebra a cara e a gente fala: Deus, na desobediência sutil que a gente vai deixando penetrar no nosso coração, na nossa vida, dentro de nós, áreas da nossa vida que a gente não obedece completamente, a gente ouve, a gente sabe, mas lá no fundo do coração eu digo: eu não vou fazer não. Sabe aquela história do escola? Joãozinho senta, e Joãozinho não senta, vai para lá, vai para cá e vai, e aí Joãozinho, você senta, senão vai para a diretoria. Aí ele senta, levanta a mão: que foi, Joãozinho? Professora, eu estou sentado, mas lá dentro de mim eu estou em pé. A motivação do nosso coração é muito parecida, amados. Às vezes a gente obedece porque tem que obedecer, mas Deus está olhando o coração, a motivação, o desejo real que nutre a minha alma de obedecer completamente. Eu tenho aprendido uma sigla que eu brinco dizendo: ICA, ECA. Eu preciso obedecer imediatamente, completamente e alegremente. Eu preciso fazer isso. Se Deus está mandando, eu preciso aprender a obedecer a Deus. Saul teve como um resultado de uma motivação errada, desobediência sutil. Ele vai entrando sutilmente, uma rebeldia, uma rebelião, sutilmente, sorrateiramente, bem devagar. E quando ela aparece, é porque o negócio já está bem mais complicado. Segundo motivo, põe culpa nos outros. Repete comigo: põe culpa nos outros. Saul colocou culpa, queridos, em outros. Capítulo 15, versículo 20 e 21, Saul faz isso. Olha só, disse Saul para Samuel: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Versículo 21. Os soldados, algumas versões, os homens, tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor Deus de Gilgal. Culpou os outros. Olha, eu obedeci, eu só trouxe Agag, mas os amalequitas eu aniquilei, exterminei. E os soldados, Deus, olha, foi os soldados. Vocês já viram isso? Gênesis 3? A mulher que me deste. Foi a serpente. Quando a gente deixa essa desobediência sutil, a gente vai colocando culpa nos outros, a gente dificilmente vai reconhecer.
Não, é verdade, eu fiz certo, mas parece que sempre tem um mais, que vai desfocando e não permitindo que a gente reconheça o erro que a gente fez, e a gente vai colocando a culpa nos outros. A gente tem essa facilidade. Terceira coisa, muito trabalho, né? A gente vai se envolvendo com muito trabalho. Versículo 22, o capítulo 15, vai dizendo assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. Repete comigo: a obediência é melhor do que sacrifício. Queridos, às vezes a gente trabalha muito, faz muito sacrifício, a gente está trabalhando, fazendo, mas com o coração rebelde, coração não ensinável, não aberto para a vontade de Deus. E às vezes a gente critica: mas o líder tal, ou fulano de tal. Amados, não tem líder perfeito, não tem pessoas perfeitas, todos nós temos limitações, precisamos entender que perfeito é somente o nosso Pai Celestial. Mas a gente pode ter um coração mais apurado com Deus. Samuel estava falando: olha, essa desobediência. Versículo seguinte: a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão do que a gordura de carneiros. Versículo 23: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha que palavra dura, queridos. Desobediência aqui é comparado igual a pecado de feitiçaria. Pecado de feitiçaria é você atrair demônios para você. A desobediência aqui está nos ensinando que quando eu estou desobedecendo, eu estou saindo da proteção de Deus na minha vida. Eu estou permitindo que demônios venham sobre a minha vida, para ministrar sobre a minha vida. Imagine um guarda-chuva, queridos. Estava chovendo ontem, uma chuva abençoada, gostosa, né? E eu precisei carregar uma pessoa até o carro, fui com guarda-chuva. Guarda-chuva está protegendo a nossa vida de nos molharmos. Mas se você estiver fora do guarda-chuva, você vai se molhar. A desobediência é proteção para você. A palavra de Deus está dizendo que você precisa obedecer para você se proteger. E quando você está fora, o diabo fala assim: ó, ali, ó, tem um fora do guarda-chuva de proteção de Deus, vamos lá. E ele entra e faz a festa. Era o que Saul fez no seu coração. Ele desobedeceu. Ele sabia da ordem e desobedeceu. Falta, queridos, em quarto lugar, arrependimento. Saul não estava arrependido com Deus. Não estava. Se você comparar e ler o Salmo 51, acho que é o versículo 4, quando Davi, ele pecou, ele se prostituiu com outra mulher, ele ouviu o profeta Natan falando, ele reconheceu na hora. O Salmo 32 vai dizendo que o peso do pecado era tão grande que doía os ossos físico dele. Mas o capítulo 51 de Salmo vai dizendo que ele reconhece e diz assim: pequei contra Deus, somente contra Deus eu pequei. Ele reconheceu. Saul, ele não se arrepende, queridos. Saul estava com a falsidade de arrependimento. Diz o versículo 30 e 31 do capítulo 15. Saul repetiu: pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. E assim Samuel voltou com ele, Saul o adorou. Honra-me. A preocupação de Saul era ser honrado. Era diferente, antes ele honrava a Deus, a glória era de Deus, agora faltava arrependimento para reconhecer o seu erro. Pastor, fulano, mas não lembrou de mim. O senhor citou ciclano, mas meu nome não foi citado. Aí você começa a falar: ninguém me quer, ninguém me ama. E alguns são mestres em encobrir essa realidade, né? Você está magoado? Não precisa citar meu nome, pode ficar tranquilo.
Alguns são mestres em encobrir. Não, fica tranquilo. Mas lá dentro, seu coração está fechado. Lá dentro você está amargurado. Lá dentro você está falando, está vendo? Na hora do vamos ver, me chama, mas na hora de dar os parabéns, não cito meu nome. Quinto, medo de aceitar desafios. 1 Samuel 17, versículo 10 e 11, diz assim: e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O contexto aqui, queridos, Saul era o rei de Israel, e estava naquela peleja com os filisteus, e o filisteu chegou aqui e falou: olha, ao invés dos 12 exércitos brigarem, um monte de gente, vamos fazer o seguinte, escolhe o maior entre vocês. E quem que era maior, queridos? O maior batia nos ombros de Saul, todo mundo olhando. E aí, Saul, você vai encarar? Briga de gigantes. Era Saul contra Golias. E o texto vai dizendo que eles ficaram atônitos e apavorados. Atônitos e apavorados. Isso mostra o quanto que Saul tinha o seu coração desviado. Nessa desobediência sutil, ele já não tinha também a fé, queridos. A gente vai perdendo a fé. A gente desobedece, a gente não se arrepende, a gente vai permitindo que o nosso coração se afaste de Deus. A fé vai junto também. Diferente de Davi. Davi chegou lá, pequenininho, e falou assim: esse circunciso, ele vai cair por causa do meu Deus a quem sirvo. E foi lá e meteu a pedra na testa dele, e ele tombou. Saul estava com medo de olhar para frente e ver o tanto que Deus quer usar você. Queridos, nós não podemos ficar parados aqui. Deus quer usar a mim e a você para ganharmos muitas pessoas na nossa cidade. Mas a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que ir, não esperar elas virem aqui. Você precisa ir e compartilhar Jesus na vida das pessoas. Você precisa se deslocar de onde você está, na zona de conforto, para alcançar as vidas das pessoas. Queridos, e não é só Campo Grande não. Deus quer que a nossa igreja vá até os confins da terra. É por isso que a gente não pode perder tempo. É por isso que a gente não pode ficar com picuinhas. Sexta coisa que eu aprendo aqui com Saul: não gosta de ver os outros sendo honrados. Olha que coisa triste, queridos. Saul, capítulo 18, versículos de 6 a 9. Vai, capítulo 18. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Versículo 8, Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o rei? O coração estava desfocado. O coração de Saul estava dolorido, estava doído, queridos. E olha, sabe quando a gente percebe quando a gente está desfocado, quando a gente está milindrado? É que quando começa a doer aqui, queridos, vai dando uma dorzinha no cotovelo, e a gente fala: ai, lá dentro dói. Capítulo 18, versículo 10 de 1 Samuel, mostra como que Saul foi ladeira abaixo. Versículo 10 diz que no dia seguinte um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul começou tão bem, amados, mas terminou tão mal. Diz que, assim como ele rasgou a veste de Samuel, assim Deus rasgou o reino da mão dele.
Assim como Deus havia mudado o coração dele, Saul agora deixou o seu coração ser mudado para a carnalidade. E o texto diz que veio um espírito maligno da parte do Senhor e se apossou de Saul. E quando Saul deveria querer a vida das pessoas, ele passou a querer a morte daquele que tocava para acalmar o seu espírito. Infelizmente não dá para ir, nós vamos para 31, 1 Samuel 31, versículo 10. Diz assim: então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Morte trágica, queridos. Trágica, trágica, trágica. Mas perdeu a direção. E aí a gente começa a ver os resultados de uma motivação errada na nossa vida. Poderia compartilhar rapidamente, mas num outro momento a gente faz. Como que a gente pode vencer os perigos de um coração mal motivado? É reconhecer o erro, queridos. Eu preciso reconhecer e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu preciso ter arrependimento na minha vida. Se arrepender. Mudar de direção. Direção de acordo com a vontade de Deus. E por fim, escolha não acreditar no diabo, porque ele vai tentar te seduzir. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela vida de Saul. Saul tem me ensinado tanto, Senhor, e eu te peço, ó Deus, me ajuda a olhar constantemente a motivação do meu coração, para buscar o Senhor e somente ao Senhor em todo o tempo, em todo lugar. Deus, os resultados, as catástrofes de um coração mal direcionado é terrível. Livra-me desse caminho, dessa direção, mas livra os meus irmãos e minhas irmãs nesta manhã também. Espírito de Deus, nos ajuda a reconhecer o nosso erro. Eu creio, ó Pai, que se Saul tivesse reconhecido, era uma nova história, um novo momento na vida dele, mas ele não reconheceu. Deus, nos ajuda a nos arrepender completamente, verdadeiramente, porque o arrependimento traz graça do Senhor. Merecemos, mas o Senhor nos perdoa. E, ó Pai, nos ajuda quando o inimigo se levantar para trazer sobre nós palavras de julgamento, de condenação, a gente possa dizer: diabo, realmente, você não pode ir para o céu, porque você já foi expulso de lá, mas eu vou seguir o meu rei, o meu Senhor Jesus, a quem eu coloco todo o meu coração e toda a minha motivação para glorificar o seu nome todos os dias da minha vida. Pai, muito obrigado, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse em pé. Você que está acompanhado do seu esposo, sua esposa, olha bem para ele agora e repete comigo assim: você que não, receba a bênção do Senhor aqui do púlpito, tá bom? Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, você hoje, agora
e para todo sempre. Que Deus te abençoe e tenha uma semana espetacular. Vai na graça e na paz.